Para nós é um privilégio muito grande ter o pastor Caio Fábio entre nós. A última vez que nós estivemos na mesma plataforma foi em novembro de 95. Faz bastante tempo. Eu era mais magro, não tinha cabelos brancos. Ele tinha aquele cabelo preto tradicional dele, lembra? Não comprido, né? Bem aparado, né? Acho que vocês devem lembrar disso, para quem é mais antigo. E, assim, há uma gratidão minha enorme a Deus pela vida do pastor Caio. Muito do que eu sou, do que eu penso, eu devo às pregações. O quê? Ah, sim, foi nesse dia lá, estou mostrando a tela para a gente ali. Ó. Ali está o... exatamente. E o senhor do lado ali. E a tela aqui é menor do que a azulado, né? Então, assim, eu sou devedor do pastor Caio, vários colegas aqui, né? Acho que foram muito influenciados, e são influenciados ainda, pela vida do pastor Caio, e para nós, como igreja, é um privilégio ter o senhor aqui, e também é um privilégio ouvi-lo. Eu vou chamar aqui o pastor Hermes, chama de bispo, né? Mas aqui, Batista chama de pastor, né? O Hermes vai orar pelo pastor Caio, e logo após essa oração, a palavra está com o pastor Caio, para ele falar aqui até às 3 da manhã, se ele desejar. Vem cá, sobe aqui. Pastor, obrigado. Nosso Deus e Pai, somos pura gratidão pelo privilégio que o Senhor nos confere de estar aqui, de sentir no ar a Tua presença, Senhor, de maneira tão nítida, e pedimos que o Teu Espírito venha instrumentalizar os lábios do Teu Filho Caio, para nos trazer uma palavra que nos encoraje, nos conforte, e, se necessário for, nos confronte, mas que nenhum de nós saia daqui ileso, que saiamos todos transformados, um pouco mais parecidos com o Senhor Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Amém. Querido. Amém. Eu queria iniciar fazendo um apelo. Não faz muito sentido, num auditório desse, a gente ter um interregno de espaço do jeito que a gente está tendo. Então, eu queria que todo mundo viesse para frente. Se alguém chegar depois, aí senta lá atrás. Do contrário, quem puder, se você vir um assento livre à sua frente, venha para cá, porque é muito desconfortável você falar para um grupo onde a metade está sentada lá no fundo. Então, e fica esse gap, esse vazio enorme. Então, quem chegar depois, se assenta lá. Obrigado por terem vindo. Vocês me veem e me ouvem pregar há 50 anos, os mais velhos. Os mais novos, no mínimo 25 anos, 30 anos. E os novinhos, né, que de uns 10 anos para cá. Então, o que eu pensei hoje foi em não pregar, porque quem liga e vai ao YouTube, ao meu canal, me assiste de terça a sexta, às vezes nos fins de semana. Então é uma quantidade de milhares e milhares de mensagens, não é por falta de mensagens bíblicas neotestamentárias que nós vamos ter qualquer tipo de deficiência hoje à noite. Eu recomendo a todos que façam isso. Eu queria falar um pouco de mim, do meu coração, e baseado no que Paulo diz em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele afirma, no final do capítulo 2, que ele não andava como muitos, mercadejando a palavra de Deus, mas pelo contrário, era com sinceridade que ele falava da parte de Deus e na presença dos homens.
E aí ele inicia o capítulo 3, verso 1, dizendo: começamos, porventura, a nos recomendarmos outra vez? E aí ele diz que não precisava de recomendação, que ele tinha uma vida, uma história atrás dele, de modo que ele não precisava de carta de recomendação para grupo nenhum, nem para ninguém, nem tampouco para eles próprios de Corinto, que tinham sido gestados e paridos no Evangelho, na fé e no crescimento, no início de qualquer maturidade, pelo apóstolo Paulo. E diz, além do que, vós sois a nossa carta viva, lida e conhecida por todos os homens. Sendo, pois, a nossa carta viva, ele diz, eu não preciso de nada, a não ser de recomendar às pessoas que olhem para vocês, ou que vocês mesmos se olhem no espelho e que se enxerguem. Porque se vocês se enxergarem, e se os outros enxergarem o que possa haver de evangelho em vocês, eu estou explicado para o mundo inteiro, a menos que o que vocês vivem não seja evangelho. E a menos que, ao olharem-se, se autocontemplarem, vocês não vejam os traços do caráter de Cristo, que foi o que eu trouxe a vocês durante toda a minha vida. E é baseado nisso que eu quero conversar com vocês. Eu não sabia, até os meus 20 anos de idade, quando fui ordenado pastor presbiteriano, no dia 10 de janeiro de 1977, com 20 anos de idade, que meu pai, que era agnóstico, e antes de eu nascer ele tinha deixado o catolicismo já alguns anos antes e enveredado no agnosticismo, por total descrença no sistema religioso, e também por tudo que ele tinha aprendido do pai dele, que era um indivíduo que praticava a espiritualidade do humano e gastou a vida toda dele cuidando do próximo. Comprou um hospital em inglês enorme, ele foi politicamente muita coisa. No Amazonas, por fim, veio a ser governador, mas largou tudo no ápice dessas conquistas, concluindo que ele não ajudaria necessariamente aos pobres através de mandatos políticos, mas quanto menos ingerência político-partidária ele tivesse, mais fácil era para ele ajudar o próximo. E aí comprou um hospital inglês, que tinha sido da Primeira Guerra Mundial, em Manaus, e passou a abrigar a família dele, que era grande, eram 13 filhos, ele perdeu 3, criou 10, e mais alguns outros 20, 30 filhos de criação, e uma quantidade enorme de doentes, de modo que na casa eles cuidavam de aproximadamente 120 a 180 pessoas doentes todos os dias, e alguns ficavam instalados lá por meses se recuperando. Ele largou tudo para morrer fazendo isso, e fez durante muitos anos. Meu pai, que foi profundamente influenciado pelo seu próprio pai, não conseguiu seguir os ditames católicos, e não tanto pela moral católica, mas porque para ele não fazia sentido que Deus, se Deus era Deus, se havia Deus, se deixasse condicionar por esquemas tão pequenos, tão humanos, tão medíocres, tão banais, numa naturalização absurda da falta de pensamento, muitas vezes, e de dogmas completamente inconsequentes e desumanos. E ele abandonou isso tudo. Terminou a faculdade de Direito, em primeiro lugar, uma nota que ele mantém
já agora, até o dia de hoje, isso já tem mais de 100 anos praticamente vai fazer, e até hoje a nota dele, a média dele não foi batida na Faculdade de Direito do Amazonas, porque ele tirou 10 absoluto nos 6 anos que durava a faculdade. Aí começou a exercer a profissão de advogado e logo foi entrando em alguns estados de constrangimento que ele próprio não conseguia explicar. Quando veio o golpe militar, ele foi atingido frontalmente e nós deixamos o Amazonas e fomos para o Rio. Foi no Rio que ele se converteu, em 1966, lendo o Novo Testamento sozinho, e eu só vinha saber de algo que ele tinha feito no dia do meu nascimento, quando eu fui ordenado pastor presbiteriano em 10 de janeiro de 1977, na volta para casa, depois da ordenação, ele falou: tem algo que eu guardo para te dizer. Eu não quis te falar antes, porque eu prometi para mim mesmo que nenhum de vocês, meus filhos, faria qualquer coisa em relação a Deus por causa de influências ou de sugestões da minha parte. Eu, quando criei em Jesus, fiquei ainda mais firme na minha deliberação de não falar nada com você. Mas você nasceu às 6 da tarde, mais ou menos. E no dia seguinte, quando me deixaram pegar você pela primeira vez, já era também por volta das 6 da tarde, e eu estava só com você no quarto da Santa Casa de Misericórdia, lá em Manaus, e levei você para uma esquina daquele grande quarto de pé direito, alto, português, e fiz uma oração, dizendo: Deus, eu não sei se há Deus, mas se há Deus, se Deus é, eu queria que o Deus que é, se há Deus, porque eu não sei se há Deus, eu queria ofertar esse meu filho a ti, e eu queria que ele vivesse para anunciar a tua palavra todos os dias da vida dele. Se há Deus, é teu. Toma conta. E me devolveu ao leito, nunca mais me tocou nesse assunto, veio a se converter quando eu tinha de 12 para 13 anos de idade, o que me gerou uma alegria imensa, porque ele andava armado depois do golpe militar para matar os 8 inimigos que o tinha entregue a um inquérito militar perverso, ou então para se suicidar, porque ele dizia que não conseguia conviver com a vergonha de ter tido uma família com um nome tão limpo e o pai com uma figura gandiana no estado do Amazonas, e ele agora com o nome nos jornais e com matérias negativas a respeito de uma vida que ele tinha tentado preservar, e por isso ele oscilava entre a vontade de matar os inimigos que tinham feito aquilo ou a vontade de se suicidar. Eu cheguei a encontrar aqui, eu fui estudar quando a gente mudou para cá, para Copacabana. Eu mudei em dezembro de 64, naquele ano. Ele já estava aqui com a minha mãe, e eu vim com a minha avó, e meu irmão Luiz, que já está com o Senhor desde novembro de 1976, e chegamos aqui em dezembro, e eu via que ele andava armado, e minha mãe dizia, ele diz que se encontrar um daqueles ele mata, ou se a angústia aumentar demais ele dá um tiro na cabeça. E ele me deixou num estado de angústia, jogava bola desde criança, era um bom jogador de futebol, e ali com os meus 11, 12 anos, jogando na praia, jogando na calçada, jogando no campo de futebol, lá no Leme, na escola onde eu estudava, uma escola pública, São Tomás de Aquino, que está lá até o dia de hoje,
E eu fazia pé, jogava bola, fazia tudo, fazendo uma oração que eu não sabia nem o que era, mas era a única coisa que eu tinha. E a oração era jogando bola para lá e para cá, agitado, fugindo dos ônibus que passavam na Sá Ferreira, e você pulava para lá e para cá, dizendo: salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai, Jesus, salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai. E aí nós mudamos para Niterói no início de 66, nas águas de março de 66, quando o morro do Pavãozinho veio todo abaixo, e eu morava num prédio nos fundos, olhando para aquele pessoal que vinha caindo com terra, com barro, as casas eram de madeira, as famílias gritando no meio daquilo, uma agonia enorme. Foi o meu primeiro encontro com a tragédia humana explícita, e aquela lama toda, eu fiquei tão aflito que meu pai resolveu nos tirar dali e nos levar para Niterói, para um lugar muito mais agradável, e foi aonde ele, ouvindo um texto bíblico lido pela dona Maria José, esposa do reverendo Antônio Elias, na escola dominical da Igreja Presbiteriana Betânia, naquele tempo, que minha mãe frequentava e nos levava a reboque, a todos nós, e ele foi lá nos pegar e ouviu um texto de Hebreus 11:1 sobre a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Aí ele saiu escondido, foi para o carro e ficou tentando não esquecer Hebreus 11:1, Hebreus 11:1. Que coisa fantástica, que definição concisa. Chegou em casa, acabamos de almoçar e ele disse à minha mãe: você poderia abrir a Bíblia em Hebreus 11:1 para mim? Nós quase caímos da cadeira, assustados, porque ele dizia que a Bíblia era um livro da mente, produzida pela mente nervosa dos hebreus, e que só tinha contos nervosos. E agora está ele sabendo de Hebreus 11:1. Ainda disse: é sobre fé, né? E a mamãe disse: é. Aí ele leu o capítulo inteiro. Quando acabou, ele achou tão lindo como literatura, que ele disse: não é possível que uma pessoa que se diz culta, como ele se jactava de o ser, não leia um livro com essa beleza literária de Hebreus. Aquele capítulo com as ênfases da fé, desde o princípio da criação, enfim. Ele disse: eu preciso ler esse livro. E minha mãe, sem saber de nada sobre Jesus como chave hermenêutica, que é o que eu falo há tantos anos, ela, sem saber de nada, praticou isso. Ela falou: não começa a ler, ele abriu em Gênesis, não começa a ler daí não. Esse é um livro diferente. Para a gente entender o começo, só lendo o fim. Aí abriu em Mateus, falou: leia de Jesus para lá. Aí quando você acabar, eu mostro como você deve ler o Velho Testamento. O medo dela é que ele engatasse nos primeiros mandamentos apedrejantes do Êxodo, e do pessoal que, zeloso a Deus, traspassava os outros, e tomado pelo zelo do Senhor, mataram todos os inimigos de Moisés. Ele era aquele humanista e inveterado, e ela disse: ele não vai aguentar. No Levítico, então, ele bate de chega: prefiro o Código de Hammurabi ou qualquer outra coisa antiga, isso aqui é tosco demais. E ele começou em Mateus, leu no mesmo dia de domingo, Mateus, Marcos, Lucas, e chegou em João, às 2, 3 horas da madrugada. Quando ele leu o capítulo 19, sobre a cruz, conforme João, já tinha lido em Mateus, Marcos e Lucas, mas foi em João que ele foi descascado, escalpelado, e caiu de joelhos na cozinha, dizendo: me perdoa, Jesus, eu te matei. Não foram os romanos, nem foram os judeus, fui eu, Caio, te matei. Me perdoa.
e estrondava uma voz dentro dele, perguntando: e tu, perdoas os teus inimigos? E depois de algumas vezes de pedir perdão e ouvir a mesma voz, ele se levantou, pegou 8 cartões de Natal, mandou para os 8 inimigos em Manaus, dizendo: aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena chegar à tua presença e te pedir perdão por todo e qualquer mal que eu possa te ter feito na vida e dizer que tu estás perdoado de todos os males que tu fizeste contra mim. Em nome de Jesus, caio. E aí não tocou mais no chão até morrer, e até ir ao terceiro céu, e até ter experiências extraordinárias com Deus, que quem conheceu sabe de que estofo de ser humano eu estou falando e de que qualidade de vida eu estou me referindo. Eu fiquei com tanta alegria, porque eu não sabia no que eu cria, nem se eu precisava crer em qualquer coisa, mas eu tinha tido uma avó presbiteriana, uma mãe presbiteriana, e fui batizado na Igreja Católica por causa dos meus avós, da minha avó materna, da família do meu pai, e na Igreja Presbiteriana, criança, em Manaus. E pronto, e acabou. Como eu estava mais perto da minha mãe e da minha avó, eu vivi aquele tempo de Jesus salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai. Agora, meu pai estava fora de ameaça, de suicídio ou de assassinato, cheio de amor, parava na rua, abraçava quem passava e testemunhava para todo lado, não conseguia mais advogar nem contra aqueles que ele era contratado para advogar contra, promovia a reconciliação de todo mundo, abria mão de quantias vultosas, de inventários fabulosos, porque ele dizia: não, por que vocês vão gastar esse dinheiro todo comigo? Eu só sou esperto a beça, e vocês podem ficar com quase tudo, paguem aqui uma bobagem para mim. E ele passou a fazer isso com naturalidade, foi ameaçado de morte por causa dessas bondades. Havia pessoas que não queriam pagar menos, queriam era se vingar dos outros, e todos os que se viam não vingados ficavam zangados, e um foi matá-lo, e acabou se ajoelhando e chorando. Quando meu pai olhou para ele e falou: se o senhor quiser me matar, pode me matar, mas eu vou morrer cheio de amor pelo senhor. Aí, o cara foi caindo de joelho e pedindo perdão. A Igreja Presbiteriana viu que estava lidando com uma criatura totalmente especial, já tinha mais de 45 anos de idade, não tinha idade para ir para seminário, e seria quase um desperdício. Se fosse para dar aula, podia até ser de alguma outra matéria. Mas o reverendo Antônio Elias, muito sábio, falou: olha, eu vou te dar um programa aqui de 300 livros para ler, e depois vou apresentar o seu caso ao presbitério para ver se você é ordenado. A Constituição Presbiteriana tinha lá uma cláusula de vocações tardias. E como o senhor é um homem muito culto e preparado, a Igreja Presbiteriana não vai criar objeção. E foi assim que aconteceu. Logo depois ele entrou num estado monástico de muito jejum e oração direto, e em seguida começou a ser chamado para orar pelos doentes, e os doentes eram curados, e milagres extraordinários começaram a acontecer, e ele tinha meses de fé, e expulsando demônios no meio daquela classe média alta de Niterói, que não sabia nem o que era aquilo, mas ele passava e o pessoal caía possesso. O homem cheio do Espírito Santo, e eu jogando bola. Até que um dia houve uma reunião de oração na igreja, e minha mãe pediu para eu ir, porque o reverendo Antônio Elias queria dedicar aquela vigília à gratidão pela conversão tão inusitada do meu pai, que era uma coisa meio agustiniana, meio Tomás de Aquiniana, era um negócio violento.
e profundo, e culto, e amplo, e rico. E ele, rico de conhecimento, e ele estava chocado. E aí lá fui eu, sim, meio chateado, me assentei à frente, e lá pelas tantas o reverendo Antônio Elias falou: eu queria pedir ao filho mais velho do Dr. Caio, o Caio Filho, que era amigo dos filhos dele, por causa do futebol, muito mais do que por causa da igreja, e para vir aqui à frente fazer uma oração. Aquilo ficou aquele eco na minha cabeça, assim, sabe? É como se eu tivesse levado uma pancada, ou tivesse tomado uma droga pesada, que estivesse começando a dar onda. Eu fiquei assim, digo, o que ele está fazendo? Meu Deus, o que é isso? Venha cá, Caio Fábio. Aí eu fui e eu só sei dizer: Jesus salvou meu pai, né? Aí, falei: Jesus, obrigado por ter salvo meu pai. Aí comecei a chorar, e entrei num transe e orei, eu não sei quanto tempo. Mamãe diz que foi muito tempo. E eu não lembro de uma única palavra, parecia que eu estava falando em línguas, mas era português. E o povo chorando convulsivamente. Quando eu acabei, quando passou o transe, que eu abri os olhos, eu estava molhado, o reverendo Antônio Elias de joelho resfolegante, o povo todo ajoelhado, chorando, e eu, sem saber o que tinha acontecido, voltei, sentei. Minha mãe disse: meu filho, o Espírito Santo se derramou sobre você poderosamente. Aí eu falei: tá bom, então. Aí o reverendo, naquele mesmo dia, falou: quero convidar o Caio para vir pregar para nós domingo à noite, no nosso culto noturno da igreja. E eu com 13 anos, mal completos. Aí eu falei: meu Deus, o que é isso? O que eu vou fazer? Eu falei: vou pregar uma mensagem dele. Memória boa, me botavam ali de vez em quando, eu ouvia algumas coisas, vou falar sobre ressurreição de Lázaro. 4 pontinhos fáceis, né, que eu já sabia a manha do reverendo, como é que ele fazia. Presbiteriano usa 3 pontos, mas ele usava quantos ele queria. E aí era: tirai a pedra. Primeiro a mulher, já cheira mal, a Marta, não é? Ele: tirai a pedra, Lázaro vem para fora, desatai-o e deixai-o ir, e estamos feitos. Eu falei: eu vou nessa aqui. Mas comecei a falar isso e fui tomado de novo. Não lembro de mais nada, nem de coisa alguma. Quando eu fui abrindo os olhos, estava todo mundo aos prantos. E havia já um monte de pastores lá. E o primeiro era pastor da Igreja Presbiteriana de Niterói, o reverendo Felipe Dias, que já está com o Senhor, que me chamou e falou: você prega domingo que vem lá na minha igreja à noite. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Aí veio o pastor da igreja Wesleyana, que estava lá também, e falou: você prega na minha na próxima quarta-feira. Aí tinha um pessoal ligado ao doutor Acioli, que era o pai do Paulo Brito, e o doutor Acioli também naquele tempo era membro da Igreja Betânia. Ele falou: você vai pregar na minha reunião de segunda-feira. Me encheram a agenda durante 6 meses. Quando eu vi, eu estava em Macaé, na Igreja Metodista de Macaé, numa praça, que me disseram outro dia que está do mesmo jeito até hoje, com uma carinha antiga ainda. Preguei em igreja para todo lado. O doutor Jeremias Fontes disse: você vem aqui no S8. Aí lá ia eu, para lá e para cá. Digo: meu Deus, o que eu estou virando? E naquele tempo, tinha um pregadorzinho jovem chamado Emanuelzinho, que era o pregador da Bíblia, um garoto que com 8 anos foi levado ao Senado e pregou, e quando acabou, o senador Miller, Filinto Miller, o pegou e o levantou e falou: garoto, tu és grande. Aí ele falou: não, senhor, grande é só Jesus. Aí o senador o arriou. E eu tinha conhecido esse menino, porque tinha passado um fim de semana na minha casa,
E eu fiquei morrendo de pena dele, porque ele queria jogar bola, ir lá para fora, e a mãe dele, a dona Yolanda, ficava dizendo: Emanuelzinho, vem jejuar, vem orar que você vai pregar hoje à noite, garoto. E o menininho ali, pálido, coitado, só queria jogar bola. Quando eu me vi na condição Emanuelzinha, com 13 anos de idade, eu falei: eu não vou virar Emanuelzinho de jeito nenhum, Deus me livre. E quando eu voltei de uma viagem dessas, eu acho que a Macaé, ou um lugar assim, eu cheguei em casa e falei: acabou, não vou mais, não vou perder minha juventude com esse negócio não, eu gosto é de bola, de mulher, de outras coisas, não sei o quê. Se Jesus me quer, ele corra atrás de mim, porque eu não vou ficar dando moleza para os crentes não, chega. E aí não queria mais nem ir à igreja e, com efeito, parei de ir. Eu ia só para poder chegar na casa do Ricardo Boechat, que morava lá do lado, tinha um campo de futebol onde a gente jogava todo sábado e domingo. Mas para o culto mesmo, não. E com os meus amigos na cidade toda, futebol no centro e a meninada, as mulheres ao redor do interesse absoluto. As drogas começaram de todos os tipos muito cedo, com 13 anos, era muita metanfetamina e outras coisas mais. Eu não tenho nem paciência mais para falar sobre isso. E a maconha era o que de mais leve eu usava, o cigarro também, eu comecei muito cedo a usar isso tudo, para mim era natural. E gostava muito da noite, com 14 anos, ia para tudo que é balada, naquele tempo era outro nome, eram os bailes das casas, e muita menina, muita coisa diferente, enfim. Até que meu pai teve a visão de que Deus o chamava, um índiozinho, vinha numa canoa remando, ele estava 3 dias ou 4 dias voando, e aquele índiozinho chegou numa visão a ele e falou: volta para o Amazonas e prega para nós. E meu pai fechou os escritórios, fechou tudo, não quis nem o dinheiro que ele tinha a receber, doou tudo que tinha e voltou para o Amazonas para viver como pobre, na periferia, com 2 salários mínimos de uma igreja presbiteriana das mais pobres da cidade. Aquilo me deu uma raiva, mas uma raiva, que eu disse: pelo amor de Deus, ele podia pelo menos ter pensado na gente, né? Porque eu gostava de viver aquela vida onde não faltava nada, e você podia fazer o que quisesse. De repente, tinha virado pobre. E saí de casa. A raiva foi tão grande que eu fui embora. E acabei voltando sozinho para o Rio, para Copacabana, e fui morar com Arthur Vigílio Neto, que foi senador, foi prefeito recentemente, está na política desde o tempo do avô dele, todos amigos da minha família, e aí, e depois com os Grace, treinando jiu-jitsu e andando atrás das meninas. Aquele período todo, até que eu entrei num estado de angústia muito grande, voltei para Manaus, depois que 33 amigos meus foram para a Ilha Grande, presos. Naquele tempo, na Lei de Segurança Nacional, quem quer que usasse, mesmo que fosse maconha, uma quantidadezinha, 2, 3 baseados mais grossos, já era incluído como traficante, e o destino era a Ilha Grande. E eu estava cheio de amigos lá, eu falei: não vou não, fugi para Niterói. Fui para a casa do reverendo Antônio Elias, ficava treinando jiu-jitsu lá com o Carson Grace, em Caraí, e falei: não vou preso, só saio daqui de volta para o Amazonas. Aí volto, alguns anos depois, para casa, chego lá novo, mas rodado, cansado, com uma vontade de morrer enorme, e tive um encontro com Deus, de verdade, genuíno. E meu pai me perguntou: qual vai ser a coisa mais difícil para você agora? Aí, o que? Maconha? Naquele tempo se chamava bala de bolinha.
é isso, é aquilo, é LSD, o que é? Eu digo, não, pai, é mulher mesmo, mulher, que é mulher aqui no Amazonas, as mulheres ávidas pulam em cima, parece pesca na Piracema, né? O barco vai se enchendo. Eu digo, é mulher que não acaba mais. Então, o meu problema vai ser esse, para eu andar assim, como o senhor anda com Deus, vai ter que ser muita misericórdia de Jesus em relação à mulherada. Aí eu me controlar. E aí ele disse, então eu vou te ensinar a matar a carne. Eu falei, o quê? Lá no jiu-jitsu dos Gracie não tem essa matéria da graça, né? E aí, como é que a gente mata a carne? Ele falou, você vai ler o Novo Testamento até sair pelos teus poros. Eu vou te ensinar o que aconteceu comigo. Você vai ficar tomado disso. E eu vou te ensinar a jejuar e orar. E aí nós começamos a jejuar e orar, mas eu preguei já desde o primeiro dia em diante. Já saí dali, fui à praça, comecei a pregar para os amigos da alta sociedade e para os hippies. Manaus era uma capital de hippies que vinham do mundo inteiro por causa de chá de cogumelo, ayahuasca e outras coisas mais, eram todos meus amigos, e eu comecei a pregar, eles foram se convertendo, eu levava para a casa dos meus pais, tinha um quintal enorme, cheio de 150 hippies, mamãe cozinhando para aquele povo todo, papai sentava na grama, aquele pessoal com periquitinho no ombro, e eu comprava ácido, entendam, um ácido para fazer pulseirinhas e bijuteria para eles desenharem lá os negócios deles e ganhava o direito de ser ouvido o dia inteiro pregando. E aí depois as faculdades, as escolas começaram a me chamar, meses depois eu estava na cidade toda, e nos jornais, e entrevistas, rádios, e aí fiz um evento, meu primeiro evento público, grande, evangelístico, e preguei 3 noites, não tinha nem um ano de convertido ainda. E aquela multidão lá querendo ver que louco era aquele, que maluquice. Eu era muito conhecido antes na cidade, por outras razões, por briga, polícia, confusão. Eu tinha saído de lá a primeira vez fugido por causa de umas surras que eu dei numas pessoas que foram hospitalizadas. Então, todo mundo queria ver o que era aquilo. E, de repente, o dono da televisão que transmite a Rede Globo, o doutor Felipe Dal, ouviu dizer o que estava acontecendo e me chamou lá com meu pai. E falou, Caio, eles eram amigos de infância, o que aconteceu com teu filho? Estou ouvindo coisas extraordinárias. Aí ele disse, papai disse, é melhor ele te contar. Aí eu falei, quando eu acabei de falar, ele disse, meu filho, acho que Deus, ele era muito católico, acho que Deus te deu o dom da palavra. Você não quer usar a minha televisão de graça? Todo domingo, de 6h30 da tarde às 7h da noite? Aí eu falei, quero sim. Não tinha gravação, não tinha nada, era tudo ao vivo. E era preto e branco. On, e você mandava ver. E eu comecei a pregar, a cidade inteira passou a ouvir, criou um problema no sistema de telefonia da cidade. A companhia telefônica instalou dezenas de telefones receptores para receberem os chamados, porque eu dava um número e aí pipocava 8, 10 mil chamados por dia. E aí treinei gente, até o pastor Alcibiades Vasconcelos, que era o presidente da Assembleia de Deus no Amazonas e veio a ser presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, era conselheiro lá, junto com o pastor Norton Reich Lages, batista, da Primeira Igreja Batista, todo mundo. E eu, um garoto ali no meio deles, tratado como um homem, porque eu me tratava assim, e recebendo a ajuda de todos, e terminava, eu dizia, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Eu fiz isso ainda até a década de 90, de 73 para 74 até 90
5 mais ou menos, quando não deu mais. Porque naquele tempo eu constatava que havia uma ignorância brutal no meio evangélico, mas havia muita sinceridade. Depois dos anos 90, especialmente da criação da Associação Evangélica Brasileira, antes eu convivia com pastores do Brasil inteiro, há anos, mas não como presidente de uma associação que reunia 65% de todas as denominações evangélicas do país. E aí eu comecei a conviver com o banditismo mesmo, com os gangsters, com a maldade, com assassinato, com sequestro de pastor para tomar o ministério. Eram as coisas que eu estava acostumado, com Bangu 1, com Escadinha, com o Gordo, com o Celcinho da Vila Vintém, com Isaías do Borel, com essa moçada toda. O Salomão subiu não sei quantos morros do Rio de Janeiro, campanha Rio Desarme-se, tudo isso que aconteceu. Eu estava acostumado com a malandragem, eu cresci no meio da malandragem, mas eu fui conhecer a malandragem entre os líderes evangélicos, mesmo. E o coração foi entrando numa angústia, eu dizia, meu Deus, além de tudo, eu ainda sou presidente desse negócio, dessa corja. E o que eu estou fazendo aqui? Aí foi, Jesus me salva daqui, me tira daqui, Jesus. Com 94, o Salomão trabalhava lá comigo já há algum tempo. E eu chamei meu filho Davi e falei, filho, é só você, a única pessoa que eu tenho para confessar o que eu estou sentindo. Eu não aguento mais. Não aguento mais isso aqui. Eu estou com vontade de renunciar a tudo e a sair. Me dá vontade de mudar para Angola ou Moçambique. Começar tudo do zero num lugar onde ninguém me conheça como eu sou conhecido aqui, que eu não posso ir a lugar nenhum que todo mundo conhece. Porque eu não suporto mais, é muita mentira, é muito engano, é muita pilantragem. E o Salomão assistiu cenas de figuras públicas que recebiam dinheiro, um deles recebia 40, 45 mil dólares de um líder denominacional para ficar de plantão, para falar mal de mim toda vez que eu abrisse a boca e dissesse alguma coisa na Globo ou em qualquer outra mídia que eles não gostassem ou que fosse contra eles. Aí esse indivíduo ia e falava de mim lá. Depois, antes ele ia chorar, como algumas vezes ele chorou, me dizendo, um cara como você nasce de 200 em 200 anos, mas eu vou ter que falar mal de ti. Eu vou entrar para a história falando mal de ti. Eu falei, escuta, essa não é uma reunião póstuma. Você ainda pode se converter, fulano. Mas não adiantava, ele não desistia da grana dele, os outros. E o meu filho Davi, quando eu disse isso a ele em 94, ele falou, pai, não tem jeito mais para você. Eu sinto te informar, mas você está perdido. Você vai ter que ficar aí no meio dessa confusão, porque não tem saída. E o meu coração foi entrando num cansaço. Todo mundo estava vivo aqui em 95, mas nenhum de vocês suspeitava que nada disso estivesse acontecendo dentro de mim. Nem os que trabalhavam comigo. Mas eu estava numa dor, numa angústia insuportável. E os 3 anos seguintes foram horrorosos. O desânimo com aquilo tudo foi enorme. E eu fui sentindo que o meu coração piedoso, que tinha prazer na oração, no jejum, e às vezes eu ficava 5, 6 dias na floresta, jejuando, orando em silêncio. O Novo Testamento estava todo de cor na minha mente, os salmos, as porções inteiras dos profetas, o livro de Gênesis ou qualquer parte da Bíblia, eu sabia onde cada coisa estava
Dizia, pode ir no capítulo tal, está no verso tal, bota o dedo lá, em qualquer lugar, de qualquer lugar, eu tinha tudo aquilo dentro de mim, com amor. Aí, de repente, eu fui sentindo aquilo virar profissão. Eu aprendi a fazer. Eu era criativo, inteligente, tinha uma ótima memória, culto. Tinha lido muito, muito mais do que os meus amigos todos, de teologia e de tudo mais. Tinha passado tempo estudando fora, nos Estados Unidos. Entrei nos teólogos que mais me interessavam, os que eram menos lugar comum, menos teólogos e mais pensadores provocativos. E me enriqueci muito. E já vinha viajando para Israel desde os anos 70, de modo que eu tinha ido muitas vezes. A minha cultura bíblica, arqueológica, histórica, e tudo isso tinha aumentado enormemente, e convivia com arqueólogos excelentes. Então, os aparatos, os instrumentos da melhor formação estavam dentro de mim, mas eu tinha perdido a alegria. Porque quando nós criamos a EVB, eu tinha esperança, da seguinte esperança de fato, que aquele pessoal só era como era, porque eles não tinham tido a chance que eu tinha tido de saber o que eu sabia, de entender o que eu entendia. Mas logo depois eu vi que não, eles não sabiam exatamente o que eu sabia, nem entendiam como eu entendia, mas eles sabiam bastante para não serem daquele jeito, era escolha mesmo, era escolha. Aí, quanto mais eu fui vendo que era deliberado, que era perversa a história, mais absolutamente nauseado eu fiquei. Era náusea que me dava. E aí o cansaço foi chegando. E com o cansaço, que eu não posso nem chamar de burnout, porque é uma expressão pequena e fútil para o que eu estava sentindo, era o esmagador. Uma vontade horrível de desaparecer da existência, tomando conta de mim, e tinha que pregar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, viajava todo dia. Salomão lembra que eu chegava lá, fazia reunião com diretoria, 11 horas eu estava num avião para algum lugar do Brasil ou para algum lugar do mundo, pregava à noite na Europa, voltava de madrugada para estar de manhã aqui. Nos Estados Unidos eu ia toda sexta, voltava toda segunda noite, e pregação, e pregação, e pregação, e tristeza crescendo dentro de mim. E milhões se aproximando, mídia aos milhões para todo lado, numa época em que eu tinha amizade com as figuras mais influentes do país, em todos os níveis, e em todos os estados. E o que eu queria era um apertar, um estalar de dedos, eu chegava e conseguia. Mas queria largar aquilo tudo, porque tudo tinha começado por causa da paixão exclusiva pelo Evangelho simples de Jesus. E agora, meu coração não aguentava lidar com o covil de assaltantes e com a maldade que eles instilavam no coração dos crentes na ignorância da maioria. E foi chegando e eu comecei a sentir as primeiras concessões sendo feitas dentro de mim. Eu nunca tinha traído minha mulher, nem em pensamento. E eu nunca fui apaixonado por ela. Eu casei missionariamente, casei para fazer uma obra missionária. Quando casei com ela, e ela sabia, era para salvá-la da família dela. Tivemos um casamento de 25 anos muito bom, 4 filhos maravilhosos, todos maravilhosos e queridos e amados, todos meus amigos, todos felizes. Mas eu comecei a fazer pequenas concessões dentro de mim. Nunca fui lascivo, apesar de ter dito que o grande problema seriam as mulheres, não foram. Fui provocado de tudo que é jeito durante aqueles 25 anos, batiam na porta dos meus hotéis, viajando por aí, eram as ofertas mais loucas que vocês não podem nem imaginar,
Nunca considerei a possibilidade de abrir uma única concessão, nem de brincadeira, não tem ninguém para dizer que eu sorri sensualmente de volta. Não! Mas no coração, eu comecei nos últimos anos a ver aquelas mulheres deslumbrantes me dando mole, e eu dizia, graças a Deus por ti, Jesus, na minha vida. Antes eu nem pensava no assunto, agora eu comecei a dizer, obrigado, Jesus, por ti na minha vida. Isso já era sinal de que, se o Senhor não me segurar, uma hora dessa eu vou. E só aumentava o rol das facilitações, para todo lado. De repente eu comecei a enxergar isso de maneira mais nítida e começou a se transformar em algo que carregava uma pequena avidez, sutil, leve, inominável, que não se podia nem chamar de lascívia, porque saía logo, não ficava, não se fixava, mas algo começou a se rachar, a abrir-se dentro de mim. E quando nós chegamos no ano de 98, o meu coração já não era mais o mesmo coração. E eu nem senti, é o tal da velha história do sapo na panela de água fervente, que vai devagar, devagar, até te dessensibilizar. Quando eu atingi esse ponto de dessensibilização, em 1998, não havia nada que me contivesse, exceto a minha própria consciência, e eu comecei a tentar arranjar um argumento para mim mesmo. O argumento é, eu era novo demais, achei que eu dava conta do recado, mas eu não tenho mais como viver os próximos 40 anos como eu vivi os 25 anteriores. O senhor entende? Aí você começa a dar explicações para Deus. E vai, bem devagar. E, ao mesmo tempo, tem as compensações que você desenvolve. Pequena abertura aqui e depois você faz algumas compensações de natureza mais devotada. Aí, 15 dias de profunda intensidade de pregação que parece até que aquilo tudo desapareceu, hashtag só que não. Estava lá, pulsante. E até que uma pessoa que trabalhava comigo já há quase 13 anos, eu comecei a notar que ela era apaixonada, louca, totalmente minha. Eu é que não tinha querido ver, mas ela estava lá o dia inteiro, quase que dizendo, você é cego? Aí teve um dia em que eu botei as lentes de contato e falei, não sou. E aí começa dentro, no coração primeiro e depois na vida, algo que eu não queria nem admitir. Quando eu admitia que eu estava interiormente fazendo concessões, que era uma questão de tempo, aquilo aconteceria, eu levava sustos, eu acordava aos prantos de madrugada. Antes de acontecer, dizia, me tira daqui, me leva, me mata. Eu tinha fibrilação atrial desde os 27 anos, vivia na UTI. Então, numa dessa me leva que cria uma bolha na minha cabeça, uma embolia e que eu morra, porque tirar a minha vida eu não tenho coragem, mas eu tenho pânico do que eu possa fazer contra mim mesmo, contra a minha família e contra o Evangelho que eu nasci para pregar. Foi. E aí a concessão foi feita. E aí, quando aconteceu, eu comecei a ver que eu não tinha a menor condição de viver a vida inteira na sombra, no engano, na dissimulação, na mentira, no faz de conta, que o Evangelho em mim não me permitia, que eu iria acabar atentando contra a minha própria vida se eu tentasse existir daquele modo.
E eu fui vendo que como a loucura e o pecado do próximo, no espírito do Salmo 73, quando você começa, de um lado, a abominar a iniquidade dos arrogantes e dos soberbos, e no Salmo 73 são todos crentes, aqueles aos quais o salmista se refere, era gente que ensinava ao povo, que bebia inclusive a largos sorvos do que eles tinham a dizer, era tudo gente do templo. Você começa a abominar e de repente não percebe que começa a invejar o pecado do outro. E lá no Salmo 73 o cara diz que escapou por pouco, né? O Asaf. Quase os meus pés se desviaram quando eu invejei o pecado dos ímpios. E os meus desviaram legal. Sim. Sem esqui, sem nada, ladeira abaixo. E eu querendo morrer. E cada vez mais autodestrutivo. E chegou uma hora que eu falei, eu não posso viver assim. Falei com um amigo meu. Ele disse, olha, o mundo vai acabar. Era mais fácil o Papa João Paulo II, que ainda vivia, falar que está apaixonado por uma irmã, uma freira, do que você. Os rigores serão menores do que contigo. Você profetizou demais, molestou todo mundo com a verdade do Evangelho. Tem muita gente que diz que te ama, te odiando de todo o coração, querendo uma oportunidade para pisotearem sobre a tua cabeça. Você está sabendo das consequências? Eu falei, eu estou. Só que a alternativa é pior ainda. Sou eu comigo mesmo. Eu sou um adversário pior de mim mesmo do que o mundo inteiro contra mim. Eu não estou aguentando mais. Eu procurei a mãe dos meus filhos e falei a ela o que estava acontecendo. E foi um sofrimento indizível, embora ela soubesse que o nosso casamento era feito de amor fraterno, só isso. Mas depois de 25 anos, tanto faz. E ela ficou muito sofrida. Eu não posso nem dizer o que eu sentia, era uma vontade dioturna de morrer. Isso ainda se misturou, graças a Deus, com o tal do dossiê Caimã, naquele ano de 98, eu digo graças a Deus, porque senão eu teria perdido só os evangélicos, por um breve período de tempo, mas a mídia do mundo inteiro estava comigo. Do New York Times o que vocês não podem nem imaginar. Na terra inteira eu tinha mídia e aqui era amigo do João Roberto, do Zeca, Marinho, da moçada toda. Não ia perder nada com as mídias que eu tinha, mas graças a Deus, pelo dossiê Caimã que me arrebentou do lado de fora. E o que eu tinha dito à minha mulher me arrebentou do lado de dentro. Ela me pediu 3 meses de prazo para eu confessar para todo mundo, porque eu queria contar para o mundo inteiro de saída, logo ela pediu 3 meses para ela se preparar para o impacto. Eu fiz isso e quando eu escrevi uma carta que mandei para todo mundo, eu recebi uma quantidade enorme de telefonemas, e-mails, cartas de pastores lamentando não o que tinha acontecido comigo, lamentando que eu tivesse confessado. Caio, meu irmão, você já me ajudou em tantas. E eu sei que eu fui o proctologista daquela geração inteira. E não era só no Novembro Azul, não, era de janeiro a dezembro, era só o carinha ali, eu passando o dedo para ver, olha, dá para escapar, mano. Fui o proctologista de milhares de pastores e das suas esposas, e de pastor gay, de pastor com 2, 3 mulheres, e de pastor de tudo que é tipo, de todas as denominações.
E eles diziam, por que você contou? Senão você teria escapado como eu, que estou ótimo. Eu falei, não, você não escapou, você só ficou mais cínico ainda. E eu não quero o teu sucesso como destino para mim. Eu prefiro viver as consequências da maior tragédia, mas se eu não perder a minha alma, se eu puder continuar não mercadejando a palavra de Deus, mas pregando o Evangelho com sinceridade, produzindo cartas vivas, testemunhos vivos da minha vida e ministério, em algum tempo, em algum dia, se o Senhor me atender com graça e houver ainda esse futuro para mim, eu espero esse dia chegar, mas quero esperar com integridade. E nos separamos, eu fui tentar viver com a pessoa em razão da qual aquilo tinha acontecido, que tinha sido a catalisadora do fenômeno psíquico muito mais profundo que havia em mim. Logo eu descobri que o que nos unia era sexo, sexo, sexo e sexo por 1000 gerações de intensidade sexual, mas nada além disso. E aí, na mesma hora, eu comecei a sentir saudade da pessoa que eu não tinha. E fui me separando no meio de uma dificuldade enorme para o fazer, não vou entrar em detalhes. E sofri. Dizer que é o pão que o diabo amassou está gostoso ainda, entendeu? Porque o negócio foi brabo. A perversidade da liderança evangélica não tem comparação. A perversidade no Congresso é brincadeira, no Congresso Nacional, em qualquer lugar, mas a dos crentes e pastores não tem igual. Aí eu vi aqueles caras que eu tinha ajudado a saírem de adultérios horrorosos, vários, irem para a televisão. Tinha um deles, um gago, que eu tirava, toda hora ele estava pegando, comendo alguém. Aí vinha da cidade dele para cá, para o Rio, chorar. Me ajuda, me ajuda. Eu só tirei o cara daquilo não sei quantas vezes. Um dia eu ligo a TV, ele está lá, gaguejando e reverendo. Não pode ser perdoado, porque ele ajudou muita gente, mas não se incluiu. Só disse que depois de ter ajudado tanta gente, eu não tinha mais o direito a nada. E gente para todo lado, em todos os lugares. Eu encontrei com amigos queridos. Um deles eu ia saindo do aeroporto do Galeão, e ele estava recebendo uma pessoa que vinha do campo missionário, com a igreja dele lá, acho que umas 40, 50 pessoas. Quando abriu a porta, e tinha mídia me esperando, e ele também estava com o grupo dele, ele saiu gritando e chorando no meio daquela mídia. Caio, meu irmão, a tua vida acabou. Você devia mudar para a África, porque aqui nesse país você nunca mais vai poder abrir a boca, nem dos Estados Unidos, nem da Europa. Caio, meu irmão. E aqueles repórteres olhando para aquilo sem entenderem nada, porque o negócio deles era dossiê Caimã. Eles lá queriam saber onde é que eu estava fazendo penetrações extraordinárias, de natureza nenhuma. E eu, com vergonha, tá bom, fulano, eu te ligo depois. E ele gritava e chorava, era um negócio extraordinário. Aí, os anos foram passando e eu sofrendo. Fiquei 1 ano e pouco quando eu comecei a sonhar com a mulher que hoje é minha mulher e eu não a conhecia. Sonhei com ela 3 vezes durante 9 meses. Exatamente ela, como ela é. E ela chegava, me encontrava com a outra pessoa, não dava mínima, e dizia, eu vim enviada por Deus para te dar descanso.
me pegava pela mão e me levava para um quarto grande, na casa da minha avó materna, no antigo hospital inglês, mostrava uma cama king size enorme, cheia de livros em volta, e dizia: é aqui que eu vou te dar conforto. E eu acordava sempre no mesmo ponto e sofrendo, angustiado, até que no dia 6 de junho daquele ano, lançando o meu livro Nefilim, aqui em Copacabana, ela foi lá para o lançamento e eu a conheci. E falei: agora você não me escapa mais. E estamos juntos, com a graça de Deus, vai fazer 23 anos. Daqui a mais 2 anos eu terei com ela o mesmo tempo de casado que eu tive com a mãe dos meus primeiros 4 filhos. Vocês verem como o tempo voa, né? E que gratidão que eu desenvolvi, porque ela voltou, ela entrou na minha vida e me salvou a alma, salvou a minha alegria de ser, de orar, de jejuar, de buscar a Deus, de pregar como um garoto de 18 anos, com leveza, sem nada, sem esboço, sem coisa alguma, só tirando do coração a palavra em borbotões. E esses últimos 23 anos têm sido a coisa mais maravilhosa que poderia ter me acontecido. Eu sempre tive uma vida profunda com Deus, mas comparado com o que aconteceu depois, aquilo tudo se tornou uma profundidade rasa. Não parava mais de me aprofundar e de crescer, e a casca foi ficando grossa. Podia vir o mundo inteiro contra mim, que eu não sentia nada. Bateram, e eu comecei a saber que eu, com Jesus, do jeito que eu estava, eu era a maioria. Eles podiam se somar todos, eles eram uma minoria perto do que estava acontecendo no meu ser, daquele fogo e daquela vontade de encarar o mundo com o Evangelho. E aí, o meu querido amigo reverendo Guilhermino, que está fazendo 80 anos, em cujo aniversário eu estarei no próximo sábado, às 5 horas, para levar uma palavra de gratidão. No meio de tudo aquilo, nunca quis saber da catedral, nem dos presbíteros, nem do Supremo Concílio, nem de nada. Nunca parou de me convidar para ir pregar lá. Eu fui lá com a Cristina, que era a primeira pessoa, ele não quis saber, pediu para ela ficar em pé, junto comigo, todo mundo se escondendo e ele não. Depois de uns meses eu conheci a Adriana, fui lá com a Adriana, ele está aqui com a futura esposa dele, a Adriana, não quis saber. Vai pregar toda, como eu tinha pregado lá, toda terça-feira no Paripense, na Catedral, durante 20 anos, restabeleceu aquilo, restabeleceu as minhas voltas lá, os domingos de manhã, para pregar na ceia do Senhor, e em vários outros lugares. Ele foi fazendo aquilo tudo, dizia: Caio, por favor, não creia que esse grito e esse alarido signifique nada. E eu disse: não, você não tem ideia da grossura, eu virei jurássico em relação a esse pessoal. Meu coração nunca esteve tão sensível para Deus, mas nunca esteve tão resistente para a loucura humana. E aí você diz: por que você, ao invés de ter aberto um texto e ter pregado uma mensagem, está falando disso? É porque eu sei que a grande maioria dos pastores que estão aqui estão vivendo coisa parecida. É tanta cafajestagem à nossa volta. Hoje o ex-ministro da Educação disparou um revólver dentro da mala dele, no guichê da Latam.
e atingiu uma funcionária da Gol. Isso aqui é uma pólvora resvalante, né? Atingiu o Gol. O cara é bom de pontaria. Então, é tanta calhordice para todo lado, é tanta maluquice, é tanta loucura, é tanta alma vendida, é tanta insensibilidade, que você começa a fazer concessões. Você começa a dizer, comparado com isso aqui, eu sou santo. Se uma amante só, o pessoal tem 10, 15, 20. Tinha denominação que o cara, antes de pregar na igreja, ele ligava para o pastor da igreja local, no outro estado, e dizia, escuta, eu vou ficar uma semana aí, eu queria uma irmãzinha por noite no hotel, tá bom? E continua assim, isso já era assim há 30, 40 anos atrás, continua daí para pior. Aí você vai olhando, o Salmo 73, você vai invejando a perversidade dos hipócritas e o seu coração, quando vê, se tornou um com deles. Eu não sei qual é o seu estado. Talvez já haja alguém aqui, ou alguns no estado em si, ou alguns resvalando, ou alguns que já foram. Eu só posso falar de mim, e falar de um cara sincero, sincero até o talo, que buscava viver com piedade, com verdade, com sinceridade, com clareza, sem mentira, com transparência, na frente de qualquer um, encarando qualquer coisa. E no coração daquela pessoa, com toda aquela disposição, com aquele Pai Santo, alimentando a minha alma com o que podia haver de melhor. Lenta, sutil e gradativamente o coração foi se desviando. E quando eu vi, eu já tinha pisado. E não foi quase, foi profundo. Quando eu vi, eu estava no Tártaros, fazendo orações de dentro do Tártaros. Me tira daqui, Senhor. Eu vim aqui dizer uma única coisa a vocês, meus amigos, pastores e esposas de pastores. É sutil, é gradativo, é cheio de dissimulações, de armadilhas, de autojustificações, de arapucas mentais. Pode levar anos, mas se você permitir que o caminho do deslizamento flua, ele vai terminar no abismo, sem a menor dúvida. O grande problema é que a maioria dos que estão aqui já nasceram numa geração totalmente pervertida e corrupta. Eu nasci no meio de uma geração ignorante, mas sincera. Vocês, infelizmente, já nasceram no meio de uma geração insincera e adúltera, e corrupta, e insensível, que já não sabe mais diferenciar certo do errado, aplaudem uma frase que Satanás diga e conclua em nome de Jesus, aleluia, a maioria aplaude. O estado dessa geração é incomparavelmente pior. E eu pedi a Deus que me desse a bênção de falar uma história pessoal, da maneira mais resumida que eu conseguisse, resumindo quase 30 anos em alguns minutos, para ver se o Espírito Santo nos dá a graça de que alguém
ou alguns aqui, se enxerguem, percebam onde estão e o que está acontecendo, e como isso é tão dissimulado, como é tão perversamente sutil, e como é tão devastadoramente enganoso. E quando você percebe, você está no 5º estômago do cachalote de Jonas. Ele tem 5 estômagos, você já está no 5º. Dizendo, será que um dia eu verei a tua face? E o Senhor tem sido misericordiosíssimo para comigo. Começou me dando uma mulher que veio me trazer descanso. Um descanso maravilhoso. Me levou um filho e me deu mais 3. Hoje são 6. Os dela se tornaram meus, os meus se tornaram dela. E eles todos se tornaram um só. Nunca fui tão feliz na vida. Nunca fui tão respeitado pelos que me respeitam. Até os inimigos que falam mal de mim não podem me ver na rua, que baixam a cabeça e atravessam, porque não têm coragem de me olhar nos olhos. E eu sei que eu não preciso de mais 30 anos. Eu sei que se eu viver mais 10, se eu viver mais 15, o que vai acontecer, vocês não têm ainda nem ideia do que vai acontecer. Eu só estou no ensaio para o recomeço. Agora virá numa profundidade e virá atingindo gente de uma qualidade como esse que orou por mim hoje aqui, e que atravessou o vale da sombra da morte também, chegou até aqui, encontrando alguém que lhe trouxe descanso, que é a companheira dele, numa história que eu conheço também muito bem, e de vários outros. Mas a minha esperança era de não chegar a abrir um texto e vocês irem embora para casa com um esboço e nada mais além de um esboço, sem nenhum olhar para dentro de si do coração. Mas daqui de onde eu estou vendo todo mundo absolutamente vidrado e intenso. Só veio 2 pessoas olharem para trás. Assim, quase do tipo, será que fulano está aí? Olhe para dentro do seu coração. Dá tempo de você ficar no quase e não resvalar de vez, porque a maioria dos que vão, não voltam. E quando voltam, voltam na fachada, mas não voltam com as entranhas, com o âmago, com a paixão. Hoje a minha paixão pelo Evangelho é muito maior do que quando eu tinha 18, 19, 20 anos. Hoje é um velho apaixonado. Eu tenho 180 anos de idade, de experiência de vida, de ministério, cheio de paixão, tomado de uma alegria que me toma conta todo dia, um prazer extraordinário. Eu não preciso de público nem de ninguém. Eu ando todo dia para o meu estúdio em casa, hoje em dia para a minha biblioteca, desde a pandemia, abro a minha Bíblia, 2 horas de palavra, volto para a minha casa, que é ali do lado, é dentro de casa, e a minha mulher me vê chegar resplandecente. O que foi, meu amor? Eu digo, nada, o de sempre. Aquela graça, aquela alegria, aquele prazer, aquela vitória.
aquela juventude da ressurreição que tomou conta de mim e tomou conta e invadiu meu coração. Se alguém aqui estiver sendo poupado de alguma coisa dessa natureza, eu me dou por galardoado, em nome de Jesus. E eu espero que você, sua esposa, que vocês olhem um nos olhos do outro, que vocês se recasem com o ministério, com Jesus, que vocês não brinquem de facilitação, de concessões, de pequenas negociações. Eles fazem muito pior do que eu. Vou me permitir pequeninas coisas, porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel na suruba. Vão se arrebentar geral e não tem escapatória. A volta, meu Deus, é um caminho muito longo que a maioria não tem perseverança para concluir. Foi só o que eu vim dizer. Me perdoem quem veio esperando uma mensagem, uma estrutura, qualquer coisa. Eu já passei dessa época, não vivo mais para atender a expectativa de ninguém. Pregar é o que eu mais gosto. Mas quando eu vi ali Caio Fábio entre os líderes, eu falei, não, parece Saul entre os profetas. Só que eles vão ouvir a palavra do Evangelho. E a palavra do Evangelho que eu tenho para anunciar é a minha vida. E o que eu escrevi de ministério no coração de muitos aqui. Porque muitos aqui também são minhas cartas vivas. Muitos aqui têm capítulos inteiros do Evangelho da Graça de Deus que foram escritos pela minha mão. E pela palavra que Deus me deu para entalhar verdades do Espírito de Deus no coração de muitos, eu sei. E não estou me jactando. A história dá testemunho desse fato. Eu só espero de todo o coração é que nós não temos apenas ouvido algo que tem a ver com tangenciamento, que você esqueça, despreze, não considere e não chame seu, porque a minha esperança é que cada um aqui se enxergue, olhe para o próprio espelho e identifique o que restou da carta viva de Cristo em você, o que restou do Evangelho original na sua vida. E quero convidar todos vocês para fazermos o resto da jornada juntos, porque vai ser uma aventura maravilhosa, esfuziante e gloriosa. Tem uma nova geração se convertendo. Eu fico feliz de ver que o meu principal público hoje, e tem lá uns, na soma de tudo que é plataforma e de gente que assiste em outras, tem mais de 2, 3 milhões de indivíduos entre 18 e 40 anos de idade, que não aguentam mais o que está acontecendo. Praticamente a segunda maior denominação do Brasil são os chamados, mal designados de desigrejados, que foram só aqueles que não suportaram mais a calhordice. Mais santos do que os que ficaram e toleram, muitas vezes. Essa moçada que no censo se diz evangélico sem religião, eles só não sabem dizer que eles tentam manter a espiritualidade de Cristo no coração. Mas cada vez mais estão chegando. Hoje já há milhares e milhares de grupos se reunindo nas casas, para todo lado, e eu não tenho tempo. Mas se eu tivesse mais 1 hora, eu iria lhes dizer que a única possível revolução do Evangelho
Nunca aconteceu nesses 1.700 anos de cristianismo, de Constantino para cá, porque nós perdemos completamente a noção do significado revolucionário da palavra do Evangelho, que até o quarto século acontecia nas casas, relações pessoais, íntimas, profundas, irmanadas, geminadas, chifopoquifadas, de tão íntimas que eram, e que produziram aquilo que de mais extraordinário se conheceu. Do contrário, se o cristianismo é o experimento, a gente com honestidade tem que dizer que Jesus não deu certo no mundo. Vamos ficar em pé, por favor. Descansou? Amém. Você deu uma levantada ali, fez assim. Eu estou numa situação que, se eu fizer assim, estala aqui da cervical até o cóccix. Eu já perdi 3,5 centímetros. Você vai ficando velho, cara. Tudo vai desgastando. As juntas, a postura. Eu tinha 1,80, estou com 3,5 a menos. É bom porque a minha mulher também perdeu, então a gente continua mais ou menos da mesma altura. Mas eu queria que você, se tiver liberdade, só com muita liberdade, desse um abraço, um beijo em quem está ao seu lado, se sentir liberdade, deseje o melhor que você puder para essa pessoa, uns para os outros, na graça de Deus. E eu não sei quantos estão assistindo em casa, mas nós vamos retransmitir também, eu acho que está sendo já retransmitido no meu canal, que costuma dar muita gente assistindo. Eu espero que o grupo infinitamente maior do que este aqui, que nos vê em casa agora, tire o melhor proveito possível da singeleza e da simplicidade dessa palavra falada. O que você quer cantar, meu irmão? Quem é que decide? É você? Podemos, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero, eu quis, eu quererei sempre voltar ao primeiro amor, ao princípio de tudo, em nome de Jesus, com muito amor, com muito carinho, com muita reverência uns pelos outros. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero eu quero
só uma pequena correção, quando vocês puderem, ali está escrito vou ver as primeiras obras, vou ver no sentido de voltar, viu? Então é só corrigir ali, vou ver na volta. Agora, uma última coisa. Eu fiquei sabendo, há 4 meses atrás, uma história que me enterneceu muito o coração. Um primo meu, talvez meu melhor amigo, eu nasci com ele, cresci com ele. Ele hoje é um cristão, mas não é evangélico, ele só é de Jesus. Como a minha família inteira, por parte de pai, todo mundo é crente. Eles só não são de igreja evangélica, mas todo mundo é de Cristo e confessa isso. Ele esteve na minha casa outro dia, ele falou, tem uma coisa que eu quero te contar há tanto tempo. Você lembra naquele tempo que você roubava o carro do tio Caio? E ele dormia, coitadinho, e você pegava o carro dele, empurrava, pegava no tranco e ia embora, e só voltava às 5 da manhã antes dele acordar? Eu falei, claro, eu fiz isso centenas de vezes. Aí ele falou, você lembra de um dia que ele acordou no meio da noite, procurou o carro e não achou? Ele foi lá em casa, na casa do irmão dele, e chamou meu primo, que ele sabia que andava comigo. Aí lá veio José Fábio, sim, umas 2 da manhã, e ele falou, Zé Fábio, meu filho, sei que você é amicíssimo do Caio Fábio, mas ele roubou mais uma vez o meu carro, não é nem pelo carro, ele pensa que eu não sei, mas eu sei que ele pega. Agora, ele não tem carteira, ele desafia a polícia, ele foge de polícia, a polícia já veio aqui em casa não sei quantas vezes, porque ele veio com um camburão correndo atrás dele para cá, ou então é na moto, ele não tem medo de morrer, não morreu porque o Senhor tem mantido as promessas dele para comigo. Mas eu estou com uma sensação de que hoje à noite é diferente, que ele pode morrer hoje fazendo uma loucura. E desculpa eu estar aqui de madrugada, mas eu queria que você entrasse lá na boate dos ingleses, onde ele deve estar dançando, e você pedisse a chave do carro. Aí o meu primo disse, olha, eu não sei onde ele está, tio, não sei o que, não queria entregar, não é? E o meu pai falou, meu filho, eu já fui jovem, eu nunca fui entregador de ninguém, você não é, fica tranquilo, só vai lá e pega a chave. Eu vou ficar do lado de fora da boate com teu pai esperando. Aí chegou ele lá, eu dançando com uma menina, aquela coisa toda, no outro planeta. Aí ele chegou, me bateu no ombro, falou, Caio Fábio. Eu falei, que é, Zé? Aí ele falou, a chave do carro do tio Caio. Eu falei, por quê? Porque ele está aí na frente. Eu, tá legal. Dei a chave e continuei. Aí ele falou, esse cara nem se importa. E aí entregou a chave para o meu pai. Aí o papai falou, Zé Fábio, deixa eu te dizer por que eu estou aqui. Aí ele disse, sabe o que é? Deus deu um dom para o Caio. Desde quando ele nasceu eu era agnóstico, mas eu dediquei a Deus, e não é que Deus pegou ele mesmo para si. E como é que eu sei? Porque quando ele tinha 13 anos, ele orava e todo mundo se arrebentava, ele pregava e ninguém aguentava. Até que um dia ele pediu tempo e disse que ia embora e só voltava se Jesus trouxesse. E a gente está justamente no meio desse tempo. Jesus não o chamou ainda. É minha missão mantê-lo vivo, porque ele tem dezenas de anos para viver, para pregar o Evangelho e para trazer milhões de pessoas a Cristo. É só por isso que eu estou fazendo você passar essa vergonha. Quando ele me contou isso há 3 meses atrás, eu chorei não sei quantos dias, pela convicção que o meu paizinho tinha, de que o que ele tinha feito como agnóstico tinha sido recebido, e que ele tinha visto o sinal daquilo quando eu tinha só 13 anos, e ele nunca mais esqueceu.
e a certeza de que aquilo ia durar para sempre. E que ele não tinha que poupar o mundo daquela experiência, mas ele precisava me proteger enquanto ele pudesse. Papai foi, sem dúvida, a pessoa mais extraordinária e extravagantemente de Deus que eu já conheci na vida. O único cara que vivo me contou que foi ao terceiro céu. E me contou depois de 3 meses sem conseguir abrir a boca. Ele só chorava, chorava e chorava. Até que um dia eu consegui arrancar. Pai, pelo amor de Deus, me conta. Ele chorando disse, sabe o que o irmão Paulo falou lá em 1 Coríntios 12? Aí eu falei o quê? Que ele foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. Ele falou, pois é, ele estava enganado. Aí eu falei, por quê, pai? Ele falou, porque eu fui também. Há 3 meses atrás, dormindo aqui na floresta, eu fui. E ele estava enganado. Eu falei, como enganado? Ele disse, não é lícito referir. É lícito, filho. Só é irreferível. Por isso eu nunca vou tentar te contar, porque eu não quero jogar caca na glória. Não há expressão, não há vocábulo, não há código, não há nada para descrever. E a minha grande ansiedade, já sinto umas asinhas coçando aqui atrás, é subir e entrar naquela glória que me possuiu. É essa transcendência que morreu no coração de quase todo mundo. E se ela não for recuperada, a maioria de nós não aguenta o tranco. Mantenha o coração arrebatado. E aí você suporta tudo. Não fique olhando para essa calhordice. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, o coração fica imbatível, invencível e irrecuável, em nome de Jesus. Senhor Jesus, que essa palavra singela, simples, quase infantil, tenha entrado no coração de alguém ou de alguns aqui ou em qualquer lugar da terra e acenda o fogo da eternidade em nós. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.